Olá, meus amigos e minhas amigas participantes do curso do nosso Self Video Course, apuração de resultados econômicos, uma visão clara. Nós fizemos no vídeo passado a parte 1, tratamos da posição financeira, do balanço, operações contábeis, definimos conceitos funcionais e agora nós vamos partir para a parte 2, o processo de apuração de resultados econômicos. Como vocês sabem, o objetivo disso aqui é agregar valor aos profissionais que atuam na área de contabilidade e outros profissionais que são usuários de contabilidade. Bom, nós tínhamos visto aí como era formado o balanço, a posição financeira, o balanço financeiro, e definimos o que era operações financeiras e econômico-financeiras. Nós vimos que operações financeiras, elas modificam a posição financeira, mas não modificam o patrimônio líquido da empresa. E por isso, elas já são consideradas financeiras. Deixa eu colocar aqui inicialmente como estava isso, para nós não termos maiores problemas. Bom, então financeira, aquela operação, quando nós registramos imediatamente o impacto dela, é na posição financeira da empresa. Mas no patrimônio líquido não há, o impacto é nulo, ou é zero, tá certo? E vimos que a operação econômico-financeira, ela altera a posição financeira e tem impacto positivo ou negativo no patrimônio líquido financeiro. Ou seja, operações financeiras são as operações que trazem resultados para a empresa, receitas ou despesas. Vamos começar aqui, só lembrando aqui para a gente ficar bem claro a respeito disso, que as operações financeiras na posição financeira não tem o menor problema. Vamos dizer aqui, empréstimo obtido no valor de 30 mil. Lembra daquela figura que nós fizemos, que a posição financeira é um local, né? É um vaso de água ali, e você já tinha colocado a água, o dono da empresa colocou água ali dentro, e agora o que é que está acontecendo? Ele está tomando água emprestada. Veio uma água daqui e ele colocou nesse reservatório, vários reservatórios de água aqui. Então, se nós olharmos, o patrimônio líquido não aumentou, porque o patrimônio líquido inicial é o capital do acionista, ou é do acionista. O valor do patrimônio inicial, o valor contábil da empresa, conforme nós definimos, pertence aos acionistas da empresa. Então, como ela tomou emprestado 30 mil, ela aumentou os ativos dela, mas financiado por terceiros, não pelo acionista. Não houve ganhos ou perda com isso. Então, é preciso nós entendermos que a água que entrou a mais, está na empresa a mais, ela não pertence ao acionista, ela pertence a terceiros. No caso aqui, um empréstimo, 30 mil. Tá certo? O que nós estamos interessados são nas atividades econômicas da empresa. A atividade econômica da empresa, comprar, vender, negociar, comprar, entregar, tá certo? Isso é que vai provocar o resultado econômico. E quando isso acontecer, significa que está entrando água. Por exemplo, as receitas entram água no reservatório da empresa. E as despesas saem água do reservatório da empresa. Ao final, a apuração do resultado é isso, para saber se houve uma entrada de água adicional ou se houve mais saída de água do que entradas adicionais. Tá certo? É essa figura que a gente pode pensar aqui. Então, nesse empréstimo obtido, evidentemente, não houve nenhuma alteração. Mercadorias adquiridas a prazo para revender, 20 mil. Olha só. Eu vou abrir um novo reservatório, 20 mil. Como eu achei um financiador, tomei emprestado aqui de fornecedores.
E novamente aqui a gente tem a mesma figura. Entrou mais água aqui na empresa, o total dela passa para 63, mas não houve nenhuma alteração no patrimônio líquido da empresa. Ou seja, a água que entrou aqui foi tomada emprestada, não foi resultado da atividade econômica da empresa. Essa água voltará. O resultado da empresa ou o capital da empresa não voltará. É um recurso extremamente saudável, ou seja, o recurso que a empresa tem. Ela não deve a ninguém, é dela, não tem prazo de retorno, tá certo? Pertence aos acionistas. Então é isso que nós estamos querendo localizar aqui. Depois vem aqui, pagamento de contas a pagar. Ora, eu vou tirar água daqui, tá certo? Vai para 30 mil desse reservatório e vou, já que eu tomei emprestado, eu vou devolver essa água para esse terceiro aqui. Então, novamente, não mexe com o patrimônio líquido da empresa. Eu apenas estou tirando a parte da água que eu tinha e estou reduzindo a dívida que eu tinha. Não mexe com o patrimônio líquido. Precisa entender sempre isso. Que o que a empresa tem aqui tem 62 mil de ativos. Tudo que a empresa tem em atividade, em aplicações, é 62 mil. Agora, esse dinheiro dela, 11 mil pertence aos acionistas. É dela, empresa. Se é dela, empresa, pertence aos seus acionistas. E a diferença aqui, ou seja, 51, pertence a terceiro. São financiamentos de terceiros. Tá certo? Isso que nós devemos lembrar e olhar e entender bem o processo. Olha aqui, no caso do pagamento de fornecedores. Olha, eu tenho 30 mil no caixa aqui. Esse volume de água, o que eu faço? Eu tiro dele esse volume de água, tiro 20 mil litros de água e pago esse fornecedor aqui. Portanto, novamente, nada vai acontecer com esse patrimônio líquido. Não é? Tá certo? Agora a empresa está com 42 mil litros de água, financiado 11 mil. 11 mil é dela mesma, ou seja, pertence aos acionistas da empresa, e 31 pertence a terceiros. São financiamentos de terceiro. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Se as operações fossem só financeiras, estaria resolvido o problema. A posição financeira retrata. E nós podemos... todas as informações estão aí. Eu tenho todas as informações a respeito da posição financeira da empresa. A empresa aqui tem um capital inicial de 11 e tem aplicações de 42 e tomou recurso emprestado de 31. Todas as informações que eu preciso e que estão espelhadas aí estão adequadamente fornecidas pela posição financeira da empresa, seria o balanço. Agora vamos voltar aqui à posição inicial e prestar atenção no seguinte. 0. Isso aqui é 0. E aqui eu devo 2. Voltamos à posição inicial. Vamos ver aqui. Olha só o que vai acontecer. Vamos recomeçar tudo para a gente entender aqui. Agora vamos tratar de operações, praticamente de operações econômico-financeiras. A primeira, por acaso, é uma operação financeira. Compra a prazo de 5 mil de mercadorias para revender. Eu não tenho mercadoria para comprar, não tenho dinheiro suficiente, compro um estoque de 5 mil. Quando eu faço isso, eu tomo dinheiro emprestado do próprio fornecedor. O fornecedor me financia isso. E, novamente, nós vimos que eu botei água em um depósito, porque tomei emprestado essa água. Então, obviamente, não me altera meu patrimônio líquido. Venda à vista por 7 mil das mercadorias. Agora presta atenção, nós vamos vender à vista por 7 mil das mercadorias adquiridas. Então, vamos vender à vista 7 mil. O que vai acontecer? 7 mil, quando eu fizer isso, 7 mil, presta atenção, aqui passa para 8 mil, 718, e imediatamente o patrimônio líquido vai aumentar. Presta atenção aqui no patrimônio líquido, aumenta para 18. Ou seja, entrou uma água aqui que
aqui eu não estou mudando de departamento, eu não estou me emprestado. Eu vendi, alguém me pagou, eu recebi. É uma água nova que está entrando no na nossa caixa d'água, tá certo? Então, por isso que o patrimônio líquido avançou. Tá bem? Vamos para o segundo aqui. A entrega da mercadoria vendida é 5 mil. Esta mercadoria que eu tinha aqui, ou essa quantidade de água, eu troquei. Eu dei 5 mil, vou entregar 5 mil e recebi já 7 mil. Quando eu faço isso, olha só, aqui vai haver uma redução no patrimônio líquido. Olha só, eu entrego essa água, obviamente vai haver uma redução. Houve uma redução no patrimônio líquido, tá certo? Mas se você olhar, o patrimônio líquido inicial era 11, aqui tem 13. Aqui já começa a apresentar uma certa dificuldade esse demonstrativo. Porque nós estamos olhando para esse demonstrativo aqui e aconteceu algo diferente. O patrimônio líquido foi aumentado. E, obviamente, nós sabemos que acabamos de fazer as operações. Se forem várias operações, fica difícil saber. Mas houve um aumento aqui de 2 mil que eu não sei. Aqui, nesse demonstrativo, eu não tenho informação como se deu esse aumento do patrimônio líquido. Evidente, nós sabemos que nós vendemos um estoque que nos custou 5 por 7. Ganhamos 2 mil. Se ganhamos 2 mil, a empresa tem agora um patrimônio líquido de 13, que pertence aos acionistas. Os acionistas estão mais ricos. Isso é a função da empresa. O objetivo da empresa é fazer os acionistas mais ricos. Tá certo? Então começa a surgir uma certa dificuldade com essa posição financeira. Ela não está permitindo que nós vejamos o que realmente aconteceu aqui. E isso é muito ruim em termos de informação contábeis, informações sobre a empresa, sobre o movimento, sobre as negociações da empresa. Então vamos seguir em frente. Entrega a mercadoria. Salário que será pago no exercício seguinte. Se eu tenho um salário que será pago no exercício seguinte, eu vou ficar devendo. Então isso vai aumentar aqui minhas contas a pagar, por exemplo, salários a pagar, contas a pagar, vou botar aqui 2.400. Quando eu faço isso, preste atenção, vai acontecer uma redução nesse patrimônio líquido. Novamente, se eu pegar isso aqui, não é? Ele não me diz o que foi que houve. Se uma pessoa entrar aqui agora e eu mostrar essa demonstração, dizer, vem cá, o que houve com esse patrimônio líquido? Começou com 11? Nem isso esse demonstrativo diz. Eu não tenho aonde me informar o que foi que aconteceu com esse patrimônio líquido. Eu não sei o inicial, não sei o que está acontecendo, não sei se ele aumentou, não sei se ele diminuiu. Dá para entender isso? Essa posição financeira que está aqui, qualquer pessoa que entrar aqui agora no meu escritório e eu der, não vai saber me dizer o que está acontecendo com o patrimônio dessa empresa nesse exercício. Muito bem. Rendimento de aplicação financeira incorporada à aplicação. Novamente, isso aqui, olha. Quando eu fizer isso aqui, o patrimônio líquido, obviamente, vai aumentar. Presta atenção aqui, olha. O patrimônio líquido vai aumentar. Tá certo? Mas nada a explicar. Ok? E finalmente eu pago uma despesa de limpeza, fica 7.950, e ao fazer isso há uma redução no patrimônio. Presta atenção, ele vai para 12.750. Muito bem. E agora? Agora é o seguinte: informação é a coisa mais importante que tem para uma empresa. O administrador precisa saber tudo o que está acontecendo na empresa, porque ele quer analisar, quer avaliar o desempenho econômico e financeiro da sua empresa. Essa posição financeira que está aí não serve. Ela simplesmente diz qual é o patrimônio líquido final do exercício, que é 12.750. Final do exercício. E mais nada a respeito, ou seja, a posição financeira, né? Caixa, etc. Tal. Mas não diz se houve resultado, se houve lucro ou prejuízo, se houve lucro, como foi composto esse lucro, foi composto com receitas, que tipo de receita, quanto eu tive de receita, despesas, qual foi o total de despesas que eu tive, quais foram essas despesas. Tudo isso é necessário para que o administrador da empresa
tome decisões a respeito do futuro da empresa, do andamento, do desenvolvimento da empresa. Então, se isso aí não serve para que nós atender ao nosso pedido. Agora vamos ver uma coisa, vou voltar aqui novamente e ver algo para nos ajudar a entender um pouco isso. Voltamos aqui novamente ao que era antes. E quanto vai pagar? Vai ser 2.000. Prestemos atenção nessa posição financeira. O patrimônio líquido está aí. Patrimônio líquido inicial. Bem mais direito, menos obrigações é igual àquilo. Então, olha só. Quando eu compro a prazo mercadoria, não há nenhuma mudança. Até aí tudo bem. Porque eu aumentei os meus bens e direitos e aumentei as obrigações. Pelo mesmo valor. Aumentei os bens e direitos, 13 passou para 18 e aumentei as obrigações em 5. 13 para 18, 5, aqui 5. Bem mais direito menos obrigações. O efeito dessa operação é zero no patrimônio líquido. Dá para entender, não dá? Muito bem. Venda à vista por 7.000. Presta atenção uma coisa. Quando eu vou vender à vista, olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar o dinheiro que eu recebi aqui. Então 7 para 1, 8. Preste atenção o que é que acontece com o meu patrimônio líquido. Ele aumenta imediatamente para 18. É por isso que eu defini receita como uma operação que, ao ser uma operação da atividade econômica da empresa, que ao ser registrada, ela aumenta o patrimônio líquido. Então ela aumentou o patrimônio líquido. Como ela aumenta ali o patrimônio líquido, eu não tenho mais nada a fazer, já aumentou o patrimônio líquido, o balanço aqui ativo e passivo é igual. Não tenho onde informar o que foi o aumento aqui. Está claro isso? Muito bem. Quando eu entrego a mercadoria, pela mesma forma. Quando eu faço isso aqui, vai ser zero e vai diminuir ali. O patrimônio líquido vai ser diminuído. Ó. Quando eu fizer aqui, ó, zero, vai ser diminuído. Ele imediatamente impacta o patrimônio líquido financeiro. Automaticamente. Não é só porque está no Excel. É porque você somando aqui, ó, olha 4, 12, 8, 20. 20 menos 7, 13. Mesmo no lápis vai ser isso. Tá ok? Então eu não tenho como explicar essa diferença aí. E assim por diante. Então toda vez que há um aumento no patrimônio líquido, é uma receita. Toda vez que há uma diminuição, é uma despesa. Então esse patrimônio líquido aqui está subindo e descendo, subindo e descendo. Ora, se nós pegarmos esse patrimônio líquido aqui do início do exercício, cadê? Do início do exercício e fixarmos, foi essa a solução encontrada. O Frei Luca Paciolo fez o seguinte: fixou o patrimônio líquido inicial. E ao fixar o patrimônio líquido inicial, como por exemplo, vamos observar isso aqui que eu quero mostrar porque o balancete foi uma solução inadequada. Vamos observar isso. Vamos seguir o mesmo exemplo. Aqui no estoque que eu comprei de fornecedores, evidentemente não vai acontecer nada com o patrimônio líquido, porque é operação financeira. 5.000 entrou aqui, 5.000 entrou aqui, portanto, bem mais direito, o patrimônio líquido vai ser ali. No entanto, quando eu vendo, olha o que acontece. Eu vou botar 7.000 aqui, venda. Evidentemente, quando eu faço isso, o caixa vai aumentar. Se eu não tivesse fixado o patrimônio líquido, ele passaria para 18. Mas como eu não fixei o patrimônio líquido, olha o que vai acontecer. Ele vai continuar 11.000. Eu só igualo aqui, porque aqui, olha, 11, 7, 18, 25. Né? 25.000. Eu só igualo aqui se eu colocar, dizer o que foi que aconteceu com esse patrimônio líquido. Ele aumentou como? Por quê? Porque ele teve uma receita de venda de 7.000.
foi essa solução encontrada pelo balancete. Então ele diz aqui, e com isso ele fecha ativo igual a passivo. Tá certo? Mas preste bem atenção. Na realidade, você viu na operação anterior, quando esse 7 mil é vendido, o patrimônio líquido aumenta imediatamente. É por isso que é uma receita. Ele estaria em 18. Mas o balancete resolveu o quê? Fixar o patrimônio líquido do início do período e registrar os movimentos de altas aqui e os movimentos de baixas aqui. Ou seja, a receita desse lado e a despesa desse lado. Quando chegar ao final de um determinado período, por exemplo, um ano, eu comparo as receitas que eu tenho aqui com as despesas que eu tenho aqui. E com isso, eu vou apurar o resultado, a diferença, será um lucro ou prejuízo, e eu chegarei e atualizarei o patrimônio líquido no final do exercício. É por isso que é chamado apuração de resultado periódica, porque ela espera o período para que isso aconteça. Tá certo? 7 mil. Agora vamos ver aqui o estoque 5 mil. Se o estoque é 5 mil, quando eu fizer isso, entregar, evidentemente, quando eu der Enter aqui, esse patrimônio líquido diminuiria se ele não tivesse fixado. Como ele não diminui porque está fixado, eu tenho que compensar essa diminuição colocando do outro lado, que foi o custo da mercadoria vendida. Então, estou explicando na realidade o seguinte: olha, esse patrimônio já aumentou por uma venda de mercadoria por 7 e diminuiu por a entrega da mercadoria, o custo da mercadoria vendida de 5 mil. Então, se nós olharmos aqui, na realidade esse patrimônio líquido aqui já é 13 mil. Basta você olhar aqui, ó, 20, subtotal 20, menos 7, 13. Mas, no entanto, o balancete está mostrando 11 mil, que é o patrimônio líquido inicial. E está mostrando aqui receitas e despesas desta maneira. Tá certo? Vamos lá. Salários. Aqui é a mesma coisa. Aquele salário a pagar vai ser 400. Quando eu fizer isso, evidentemente haveria uma redução aqui. Como essa redução não vai ocorrer porque está fixo, eu tenho que compensar do outro lado, colocar 400 para que ativo e passivo sejam iguais. Senão não seriam iguais. Tá certo? Mais uma vez, o patrimônio líquido continua ali e você tem de um lado receita 7, do outro você tem despesas, que é 5.400 menos 7, 2.600. Na realidade, você já tem um patrimônio líquido de 13.600 aqui. E, no entanto, você não está vendo isso. Você está sabendo que está havendo receitas, que está havendo despesas, e você está sabendo que isso aqui aumentou o patrimônio líquido, isso aqui diminuiu o patrimônio líquido. Isso aí você está sabendo. E está vendo. Contudo, você não tem um patrimônio líquido atualizado. E não sabe também qual é o resultado. Tem que fazer conta. Tá certo? Tudo isso me diz que isso aqui não foi uma solução adequada. Vamos lá. Receita de juros. A mesma coisa. Receita de juros aqui 200. Nosso exercício. Ó. 4.200. Evidentemente, aumentaria aqui. Como não está fixo, eu compenso. Já que eu aumentei desse lado aqui do ativo, eu vou aumentar aqui no passivo 200, dizer que isso foi uma receita de juros. Tá claro isso? E agora, por último, vem o pagamento de uma despesa. Quando eu pagar aqui, olha, 7.950, pagar 50, 7.950. Tá certo? 7.950. Então, eu venho aqui, opa, débito de limpeza e crédito de caixa, 50. Então, 7.950, nós temos aqui 25, 26. Agora, percebe que é o balancete? O balancete agora aqui é o balancete final do exercício. Vamos imaginar que ele seja o balancete no final do exercício. Quando nós chegamos aqui ao balancete, nós temos aqui, olha, qual foi o lucro do exercício? Não sei ainda. Preciso fazer conta. Qual é esse patrimônio líquido? Pô, esse patrimônio líquido é do início do exercício. Tem dificuldade, porque tem alguns indicadores. Por exemplo, eu quero saber nível de liquidez da empresa. Eu pego todas as dívidas, valores a pagar, fornecedores, e divido pelo quê? Pelo patrimônio líquido financeiro. Aqui não é. Aqui é o patrimônio líquido contábil.
e o patrimônio líquido anterior. Tá certo? Muito bem. Então, e outra coisa, se eu quiser fazer uma análise, qual é o lucro bruto da empresa? Eu vou ter a maior dificuldade, vou ter que fazer contas. Qual é o lucro da empresa? Vou ter que fazer contas. Qual é o percentual de salário sobre as minhas receitas? Vou ter que fazer conta. É muita dificuldade. Então, esse balancete não serve para nada. Isso é uma peça que veio desde 1493, o início da contabilidade, criado pelo Luca Paciolo. Foi a solução que ele encontrou para a apuração de resultado e ter tudo numa página só. Mas, na realidade, isso aqui é um balancete. O que ele começou? Ele começou como forma de balanço. O balanço inicial da empresa e foi fazendo operações e se transformou num balancete. Por que eu sei que é o balancete? Porque aqui eu tenho um patrimônio líquido que é do início do exercício, tenho aqui as contas de despesas e receitas que ainda não foram apuradas. Então é um balancete. Então você começa com o balanço do ano anterior, fixa o patrimônio líquido, como foi o caso aqui, e começa a fazer a operações do ano presente. E cada operação que você fizer que modificar, o balanço é transformado no balancete. Quando chega ao final do período, nós vamos pegar agora, apurar o resultado. O que é apurar o resultado? É transformar esse balancete no balanço novamente. Mas é um negócio meio trabalhoso, algo que não condiz com os sistemas contábeis que poderemos ter hoje em dia devido ao avanço da informática. Isso é um atraso da contabilidade. Tá certo? Vamos lá. Vamos fazer a apuração de resultado de acordo com o balancete. Vamos transformar esse balancete num balanço. Veja como nós vamos fazer isso. Olha aqui, o balancete continua aqui sendo balancete. Por que eu sei? Porque o patrimônio líquido inicial está o mesmo. E aqui estou vendo receita de um lado e despesa do outro. Ainda não foram apuradas. Tem apenas aí totais de receita e despesa. Tá certo? Como é que eu faço isso? Simplesmente, olha, receitas e despesas se referem a um determinado período. Quando eu chego ao final do período, por exemplo, 2015 ou 2014, o ano passado, aquelas receitas foram até ali, a gente zera. As despesas que foram até ali, a gente zera. Certo? Muito bem. O zeramento é, na realidade, a apuração de resultados. O zeramento é uma figura, um jargão contábil de profissionalismo, de contadores. Muito bem. Para fazer isso, o que eu faço? Olha, eu pego essa receita aqui, que é do balancete, e vou zerar. Ela tem 7 minutos para zerar, eu debito ela, débito de receita, e credito aqui resultado do exercício. Olha, 7.200. E transfiro imediatamente o resultado do exercício para o resultado do exercício que está lá no balancete. Lá no balancete, tá certo? Então vou fazer agora o zeramento das contas de despesas. Então eu faço débito de resultado do exercício e crédito de despesas. Só assim eu posso zerar isso. Então, olha, 5.450. Quando eu fizer isso, eu vou transferir para aqui para a despesa. Olha. E aí eu tenho no meu demonstrativo de resultado receita de 7.200 e despesa de 5.450. Tem um resultado de 1.750. Pego esse resultado e transfiro para o balancete. E aí esse balancete se transforma no balanço, porque o patrimônio líquido agora desse balancete no final do exercício, do balanço no final do exercício, balanço fechado, o patrimônio líquido é 12.750. Portanto, ganhou 1.750. E aqui nós temos demonstrativo de resultado, está explicando isso aqui. Está dizendo, olha, tive de receita 7.200, tive de despesas 5.450. É por isso que sempre é obrigado a aparecer o balanço e o demonstrativo de resultado. Porque o demonstrativo de resultado vai explicar o resultado do exercício. O demonstrativo de resultado tem como objetivo maior esse: mostrar
as contas que aumentaram o patrimônio líquido e que diminuíram o patrimônio líquido. E com isso, a apuração do resultado é perfeitamente explicada pelo DRE. Tá certo? Mas muito bem, como eu disse a vocês, eu cheguei à conclusão que isso é um absurdo, isso não demanda necessidade, já que nós temos informática suficiente para isso, não é? Esse balancete aí é um atraso na vida das pessoas, não serve absolutamente para nada, atraso. Como é que eu, para saber o resultado de uma empresa, espero às vezes até um mês e meio, porque o balancete ainda não foi fechado? Um negócio meio absurdo. Como a gente pode fazer imediatamente? A apuração de resultado pode ser feita imediatamente em cada operação. Vamos aqui para ver isso. Compra a prazo 5 mil de mercadoria para revenda. Se eu compro a prazo, vocês viram, não vai me alterar nada. Então eu compro a prazo aqui 5 mil. É o mesmo exercício, lógico. Então vamos ver aqui. 5 mil. Então, portanto, não alterou nada, não alterou nada. Venda à vista de toda a mercadoria comprada por 7 mil. Aqui começa a acontecer. Quando eu faço 7 mil aqui, olha, 718. Olha para o meu patrimônio financeiro. Já foi para aqui. E o patrimônio financeiro aumentou. Isso então é o que? Uma operação da atividade econômica, venda de mercadoria, que ao registrar aumenta o patrimônio. É uma receita. Então, vê aqui. Receita de vendas. Venda de quê? Venda de livro, venda de cerveja, o que for. Então eu digo ali, tem uma venda de 7 mil. Quando eu faço isso aqui, olha, imediatamente eu apuro o resultado. Porque, olha, eu trouxe o demonstrativo de resultado e coloquei aqui. E eletronicamente eu associei esse lucro líquido imediatamente ao resultado do exercício. Então, quando eu faço o aumento do patrimônio líquido aqui, o patrimônio financeiro já foi aumentado, porque bens mais direito menos obrigações dá isso. O patrimônio contábil não. Ele espera pelo demonstrativo de resultado. O patrimônio contábil funciona com demonstrativo de resultado econômico. Então, quando eu coloco aqui, e obviamente o demonstrativo de resultado funciona de acordo com o regime da competência do exercício. Então, 7 mil, eu imediatamente tenho um lucro líquido até agora e já fecho meu balanço, está tudo fechado bonitinho. Quando eu entrego a mercadoria, olha o que acontece. 5 mil, eu entrego a mercadoria, ela vai para zero. Veja o que acontece com o patrimônio financeiro. Diminuiu. Eu sei que isso gera uma despesa ou custo, no caso é um custo da mercadoria. Vou aqui, imediatamente no demonstrativo de resultado e coloco isso. Quando eu faço isso, o resultado está apurado, 2 mil, imediatamente. Vai para cá para o balanço está fechado, 20 mil, 20 mil. Eu estou sabendo que meu patrimônio líquido inicial aqui no caso, capital, é 11 mil, e que até agora eu tenho um resultado de 2 e, portanto, meu patrimônio líquido já é 13 mil. Olha que facilidade você ter cada operação sendo apurada imediatamente, qualquer que seja a operação. Ao ser colocada, ao ser contabilizada, eu apuro o resultado imediatamente. Vamos ver aqui. Entrega da mercadoria. Aqui, salário que será pago no período seguinte. Se será pago no exercício seguinte, nós já vimos. Vai aparecer aqui com 2.400. Quando eu fizer isso, o que é que vai acontecer com esse patrimônio líquido financeiro? Ele vai me dizer, ó, que houve uma redução. Se houve uma redução, houve uma despesa. Se houve uma despesa, eu venho procuro. Despesa de salário. Jogo no demonstrativo do resultado, menos 400. Quando eu faço isso, apuro o resultado. O resultado agora é 1.600. Imediatamente é transferido e eu tenho um balanço equilibrado. Tá certo? Rendimento financeiro incorporado à aplicação. Olha aqui. Eu vou aqui, ó. Vai passar para 4.200. E o que vai acontecer com esse patrimônio líquido financeiro? Vai aumentar, ó, 12.600 para 12.800. Então isso significa que houve um aumento no patrimônio líquido porque houve uma receita. Que receita foi? Essa receita de juros daquele investimento que nós fizemos, colocamos aqui. Está apurado o resultado, está explicado o resultado, está aqui. Apurar tudo imediatamente. Como é que pode você viver numa era da informática e não ter
uma contabilidade que te dê resultado imediatamente de qualquer que seja a operação. É um absurdo isso. Vamos lá. Despesa de limpeza paga à vista. Quando eu fizer o pagamento de despesa, olha só, 8.007.950. Sempre será assim. Reduz o patrimônio líquido financeiro. Redução significa o quê? Despesa. Se é despesa, vai para o demonstrativo de resultado. Olha. E aí? Eu tenho 1.750 de resultado do exercício. E não esperei chegar ao final do ano. Eu fui, à medida que as operações vão acontecendo, eu vou ter meu resultado. Qualquer hora eu puxo. Eu peço para imprimir o balanço instantâneo e tem o resultado da empresa. Eu não preciso esperar nada. Nada, absolutamente nada, resultado. Bom, claro que praticamente tem algumas coisas que você tem que discutir, se vai considerar despesa, mas isso é outra coisa, você está discutindo. Mas na hora que você definir o que é isso, você coloca na operação e imediatamente será apurado o resultado. Agora não pode aí você ficar fazendo um balancete, aí chega dezembro, 31 de dezembro, ainda precisa analisar o balancete, aí precisa fazer isso, aí precisa fazer aquilo, leva um mês, às vezes 2, às vezes 3, olha o que a Petrobras que aconteceu. Tá certo? Então é isso aí. Agora olha só a diferença. Eu tenho um demonstrativo de resultado, eu sei qual é a margem, o lucro bruto, a minha margem bruta, eu posso analisar tudo aqui. Qual o percentual do meu salário em relação à minha receita? Tenho tudo aqui analisado imediatamente. Isso não tem nem como se comparar. Isto aqui, o balancete, foi uma solução inadequada. Na época, isso passou tanto tempo. Mas veio a informática. E hoje nós temos aí, né, milagres acontecendo. A necessidade de apurar resultados imediatos é fundamental. É quase vital para as empresas saberem os resultados imediatamente do que está acontecendo com a situação econômica dela e financeira também. Tá certo? Então, meus amigos, é isso aí. Eu acho que o balancete é uma demonstração dinossáurica. Não pode mais uma empresa que se diz atualizada ter um sistema contábil que ainda tenha um balancete. Eu espero que isso seja brevemente, desapareça da contabilidade. O balancete. O balancete não tem nenhuma necessidade. É um atraso. É repetitivo. Inclusive, ao contrário, ele permite que as pessoas não ajam rapidamente, porque serve como um álibi. Não, vou deixar as operações depois analiso. Vou deixar as operações depois analiso. Não. Tem que analisar imediatamente as operações e tem que contabilizar. E ao contabilizar, ela será imediatamente apurada o resultado daquelas operações. Ok? Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente tenham consciência ou saibam, não é? O que eu quero dizer é o seguinte: eu quero que vocês, com esse curso, isso aí é um vídeo, obviamente você pode repetir quantas vezes você quiser, é importante. Ele agrega valor ao conhecimento de vocês e mostra realmente. É uma visão clara de como apurar resultados econômicos. Bom, nós temos um Selfie Video Courses, que você pode entrar na internet e procurar, que tem cursos complementares, cursos mais completos do que esse. Aqui é uma visão clara e filosófica da apuração de resultado econômico. Ou seja, hoje, se você entendeu, se você aprendeu isso aí, você sabe o que é um resultado econômico. Você não é um contador que tem detalhes, mas você sabe como o contador deve agir para apresentar os resultados. Então você tem plena consciência de como o resultado é formado, como ele aparece, como ele é formado e como ele é apurado. Esse curso teve esse objetivo e eu espero que eu tenha conseguido isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.